Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, na Santa Liturgia, nesta terça-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Retomamos a leitura contínua do Evangelho segundo Mateus. Estamos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, no grupo daquelas parábolas que Jesus narra. É o terceiro grupo que a gente diz que pertence aos 5 sermões com os quais é composto o Evangelho segundo Mateus. Vimos Jesus narrando estas parábolas sentado em uma barca na margem do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, tão belo, né? Naquela canção, tu te abeiraste da praia, pronunciaste o meu nome. Aquele lago onde Pedro e João, Tiago deixaram sua barca e foram seguir Jesus. Eles estão ali naquela barca, naquela margem do lago. Jesus sobe em uma das barcas e faz dela o seu púlpito, o lugar da sua pregação, o lugar de anúncio do Evangelho. Imaginemos esse vento que sopra a borda do mar e o esforço que o próprio Jesus deve fazer para falar alto e a sua voz chegar ao ouvido das pessoas, ou até, quem sabe, a técnica de replicar aquilo que se está ouvindo, um escuta e diz para o outro, e assim a voz vai se passando no meio de toda a multidão. A voz passa e chega ao coração. Mas faltava um outro detalhe, às vezes é a compreensão daquilo que se diz e que se fala. A barca no Evangelho de Mateus é um símbolo da própria igreja. Ou seja, com esta parábola, dizemos, Jesus fala através da sua barca, que é a igreja. Jesus usa da sua igreja para anunciar a sua palavra. Ela é o instrumento, ela é o meio pelo qual Jesus quer que a sua palavra chegue até nós. E como nós dizíamos, a barca não é um instrumento para se subir e fazer discurso. Digamos assim, que é um instrumento inadequado, não é o lugar adequado, mas Jesus usa dos meios que ele dispunha. Assim nós podemos dizer, a igreja é o meio que Jesus escolheu para anunciar a sua palavra. Pode não ser o meio mais perfeito, pode ser um meio limitado, sim, mas ele escolheu, ele decidiu. É a partir da sua barca que ele quer falar ao coração das pessoas. Hoje nós entramos num segundo movimento deste conjunto das parábolas de Jesus. O capítulo 13, versículos de 36 a 43 do Evangelho de Mateus. Jesus deixa a multidão e foi para a sua casa. Aqui nós entramos no recesso do lar de Jesus. Como já bem sabemos, Jesus mesmo disse, o Filho do Homem não tem sequer uma pedra para reclinar a cabeça. Se trata da casa de algum dos seus discípulos, na qual ele se hospedava, na qual ele ficava. Os discípulos aproximaram-se então de Jesus e disseram, explica-nos a parábola do joio. Os discípulos ouviram a palavra, mas não compreenderam. Era necessária uma explicação. E aqui a gente vê que o anúncio público agora ele é aprofundado. Ou seja, nós que acolhemos a palavra de Deus, nós temos a necessidade de um aprofundamento desta mesma palavra. O que é que a palavra quer dizer? O meio pode ter sido muito simples que Jesus usou para falar. Mas qual o significado? O que a mais Jesus quer nos dizer? O que é preciso entender do que ele disse? Então Jesus responde, aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, Jesus. Ele é o semeador. É ele, minha amiga, meu amigo, que continua hoje semeando a palavra dele, pelos instrumentos que ele deseja, pelos instrumentos que ele quer utilizar. E ele diz, o campo é o mundo. O mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos.
o Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Mas por que se deve ouvir? Se deve ouvir porque a palavra de Jesus é uma palavra que quer provocar a conversão. Não é uma palavra para espantar os discípulos, não é uma palavra para infundir o medo na multidão. Jesus sabe que a palavra, ela é provocadora e ela pode levar à transformação do nosso coração. Joio e trigo estão semeados continuamente no mundo. Cada um de nós pode fazer a escolha, cada um de nós pode tomar a decisão de que lado na vida continuar, na escuta da palavra ou, se por um acaso, realizando obras que sejam do mal. No livro do Apocalipse, o vivente diz: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É aqui agora, nesse momento em que nós vemos os discípulos reunidos pedindo explicações a Jesus, nós vemos que é a igreja que quer compreender a palavra do seu Mestre e do seu Senhor. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, significa dizer que quem tiver ouvidos, dê escuta a essa palavra para que ela lhe transforme o seu próprio coração. Porque essa palavra é uma palavra que nos deve levar à conversão. O que é que Deus quer nos dizer? O que é que Deus deseja através dessa parábola de Jesus? O intento de Deus é só um: que o pecador se converta e tenha vida. Conversão é possível. O que é conversão? É mudança. Ora, isso significa dizer que há um risco, há um perigo. Há o perigo que o trigo se converta em cinzânia, mas há a possibilidade e a oportunidade que a cinzânia se transforme em trigo. A conversão é possível. Nós conhecemos isso. Saulo se transforma em Paulo. Pedro, que negou Jesus por medo, se transforma num apóstolo combativo que denuncia a multidão que tinha entregado Jesus à morte e às suas autoridades. A conversão é possível, a mudança é possível. A gente ouve falar muito, né, de sementes que são geneticamente transformadas. Isso é uma coisa que essas sementes geneticamente modificadas, há perigos em todas essas coisas, mas há uma modificação genética que é positiva, é uma transformação interna, que somos gerados de novo. Como diz o apóstolo Paulo, nós somos novas criaturas em Cristo. Ser uma nova criatura significa justamente isso, ser novo. Quando uma coisa é nova, está começando. Ou seja, não tem tanto passado, está começando agora. Então essa possibilidade que cada um tem de, na conversão, realmente tornar-se novo, não se deixar levar por aquilo que era um seu passado de pecado, de semente do mal que Deus jogou Deus viu que se jogou dentro de nós. Minha amiga, meu amigo, no dia de hoje, ouvindo essa palavra de Jesus, o que nós queremos pedir a Deus é essa graça de termos a paciência do agricultor. Jesus diz que o agricultor é seu pai. Seu pai é o agricultor. A paciência de Deus em relação a cada um de nós. Peçamos ao Espírito de Deus que vejamos qual é a semente que o maligno pode estar semeando dentro de nós e qual é a semente que o Filho do Homem está semeando dentro de nós. Amanhã celebraremos Santo Inácio de Loyola. E Santo Inácio de Loyola aprofundava muito nos seus exercícios espirituais essa arte do discernimento, da capacidade de discernir, de ver e de identificar aquilo que vem do Espírito de Deus e aquilo que não vem do Espírito de Deus. Aquilo que é inspiração
e que vem do Espírito de Deus, e aquilo que é tentação, que vem do espírito do maligno. E aí nós podemos fazer a nossa opção. A nossa opção deve ser sempre aquela pelo reino de Deus e a sua justiça. O mais é Deus quem vai acrescentando. Peçamos ao Senhor no dia de hoje esta graça, a graça desta conversão, das cinzâneas que estão dentro de nós, na nossa sociedade ou no nosso mundo, que elas se convertam em bom grão para a glória de Deus. Um dia abençoado para você, meu irmão, para você, minha irmã. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação.